E dando seguimento aos nossos comentários às súmulas do TST, hoje eu trago para vocês a súmula de número 8. Eu vou ler aqui o enunciado para vocês e depois a gente vai discorrer sobre alguns pontos que eu reputo de extrema importância. Vamos lá. A juntada de documentos na fase recursal só se justifica quando provado o justo impedimento para sua oportuna apresentação ou se referir a fato posterior à sentença. Bem, antes eu vou trazer aqui para vocês os fundamentos legais da juntada de documentos, perfeito? Então eu vou falar um pouquinho sobre o artigo 765 da CLT, 787, 845, o 434 do CPC, o 435, 439, 1104 e vou falar também do artigo 11, parágrafo 5º da Lei 11.419 de 2016, que é a Lei da Informatização, tá certo? Vamos aqui começar conceituando o que é prova documental. A prova documental ela é uma modalidade de prova que abrange escritos, fotos, desenhos, é aquela que se materializa em um documento, ou seja, um papel, um arquivo eletrônico, um e-mail, contrato, mensagem de WhatsApp, laudo, fotografias e por aí afora, tá bom? Que é o quê? Que é juntada aos autos para poder demonstrar a veracidade de uma alegação. Então eu junto, por exemplo, uma fotografia, um arquivo eletrônico, para quê? Para poder comprovar a veracidade daquilo que eu estou alegando na minha ou petição inicial ou na minha contestação, ou em alguma manifestação. Qual que é o momento da produção da prova documental? De acordo com o artigo 787 da CLT, a reclamação trabalhista escrita deve ser formulada em 2 vias e desde logo acompanhada dos documentos em que se fundar. Então, para o reclamante, o momento da produção da prova documental é na petição inicial, certo? E o artigo 845 da CLT dispõe que o reclamante e o reclamado comparecerão à audiência acompanhados das suas testemunhas, apresentando nessa ocasião as demais provas. Então, num primeiro momento, para o reclamado, a apresentação da prova documental, o momento da produção da prova documental é quando ele comparecer à audiência entregando a contestação. Mas lembrem-se, deixa eu voltar aqui a tela para mim. Mas lembrem-se, a CLT ela é de 1941. Então, naquela época, nós não tínhamos processo digital. Hoje, o que acontece? Então, naquela época, não é só para finalizar meu raciocínio. Naquela época, o que acontecia? Você ia na audiência, você apresentava a contestação com os documentos. Então, o reclamante ele só tomava conhecimento da contestação no dia da audiência. Hoje em dia, com o processo eletrônico, com o PJE, o que acontece? A contestação é juntada com antecedência, não é juntada na audiência. Você não chega na audiência e apresenta a contestação. Você tem que apresentar antes, tá? E tem aí algumas instruções, algumas orientações que a reclamada ou o reclamado deve apresentar a contestação até 2 horas antes da audiência. Perfeito? Então, hoje em dia, pode acontecer de você se deparar numa situação que você vai juntar a sua contestação com antecedência, a 1 semana, 15 dias antes, certo? E aí, porventura, o reclamante pode ter acesso de forma antecipada à documentação que for apresentada na contestação. Eu, aqui no município, tenho o costume de colocar tudo no sigilo. Só vai ficar sabendo no dia da audiência, ou se requerer que seja tirada do sigilo, tá bom? A documentação, não só a contestação, mas a própria documentação que a gente apresenta na contestação, perfeito? A questão é que aqui, como nós somos ente público, órgão público, o que acontece? Muitas das vezes não tem nem audiência inicial, né? Nem audiência de audiência una, às vezes. Às vezes a juíza simplesmente ela dá um despacho determinando a apresentação da contestação em determinado prazo. E aí a gente junta a contestação com a documentação
Aí eu coloco no sigilo. E aí a juíza dá um prazo para a parte contrária se manifestar. Daí, dependendo do tema, dependendo dos fatos, da matéria que está sendo debatida nos autos, aí ela faz a designação de uma audiência de instrução. Às vezes até audiência una, viu? Então, é isso que a gente passa aqui em Mogi Guaçu. É dessa forma que as coisas estão funcionando aqui na Justiça do Trabalho. Pelo menos aqui em Mogi Guaçu. Não sei em outros municípios, tá? Em outros estados. Mas se você tá vendo esse vídeo, pô, já deixa aí nos comentários como é que tá funcionando com vocês. Vocês conseguem apresentar a contestação? Tem audiência? É marcado uma audiência? Não é? Como é que tá funcionando aí? Tá bom? Aqui, como a gente é órgão público, eu não sei se tem talvez seja essa peculiaridade por ser órgão público, tá? Mas deixa aí nos comentários pra gente saber também e pros colegas ficarem sabendo. Bem, seguindo. Nós temos uma divergência doutrinária com relação a esses dois artigos que eu acabei de mencionar para vocês. O primeiro entendimento qual que é? Para uns, o artigo 787 da CLT, ele impõe a juntada dos documentos com a petição inicial, e o artigo 845 dispõe sobre a juntada dos documentos com a contestação. Por isso que eu mencionei para vocês há pouco, tá? Que o 787 serve para o reclamante e o 845 para a reclamada. Então, esse entendimento é o quê? É uma utilização sistemática do 434 do CPC, que dispõe o seguinte: incumbe a parte, instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações. Ou seja, o momento da juntada dos documentos é o quê? É a petição inicial e a contestação, sob pena do quê? De preclusão. Mas nós temos um segundo entendimento, que dispõe que o artigo 845 da CLT possibilita a juntada das demais provas na audiência de instrução, incluindo a prova documental. Então nós temos esses dois entendimentos. Eu particularmente me filio mais ao primeiro entendimento. Você vai ingressar com a reclamação trabalhista, você tem que juntar todos os documentos. Na hora da gente apresentar a contestação, a gente apresenta todos os documentos. Juntada posterior à petição inicial e à contestação. É possível? Sim, é possível a juntada de documentos posteriormente a esses dois atos que eu comentei com vocês. Então, se for para fazer prova de fatos ocorridos após aqueles que foram ventilados tanto na inicial quanto na contestação, ou para contrapor os que foram produzidos nos autos, é possível sim a juntada de documentos posteriores tanto à petição inicial quanto à contestação. E aqui eu dou um exemplo para vocês. Por exemplo, você tem uma perícia médica. Então, o reclamante juntou todos os documentos da petição inicial para comprovar a alegação de doença ocupacional. E aí a reclamada apresenta todos os documentos contrapondo aqueles fatos. E aí o juiz marca uma perícia, vem a perícia médica, e aí as partes são instadas a se manifestar do laudo. O que pode acontecer? Na contestação, eu posso ter juntado algum documento contrapondo aquele documento que o reclamante juntou, só que é um documento que talvez ele não tivesse conhecimento, que ele não soubesse. E aí o reclamante vai poder não só se manifestar, mas juntar outros documentos também. Evidentemente que tem que ser dada a oportunidade das partes se manifestarem dos documentos que cada uma juntar no processo, tá? E aí eu trago para vocês a redação do artigo 435 do CPC. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar os documentos novos quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. E o parágrafo único, ele vem e diz o que para a gente? Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir contrapor o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o artigo 5º do CPC, que traz a questão da boa-fé das partes. Bom, então, é possível a juntada posterior da petição inicial e da contestação? Sim, é possível, nesses casos aqui que eu mencionei para vocês. Certinho? Bem, seguindo. O artigo 765 da CLT,
Ele diz aí que os juízes e tribunais do trabalho terão ampla liberdade na direção do processo e velarão pelo andamento rápido das causas, podendo determinar qualquer diligência necessária ao esclarecimento delas. Então, não há preclusão para o juiz quanto à determinação de juntada de provas no processo, podendo requerer essa medida a qualquer momento. Bem, seguimos aqui, ó. O artigo 11, parágrafo 5º da Lei 11.419 de 2016, ele traz que os documentos produzidos eletronicamente e juntados aos autos eletrônicos, com garantia da origem e de seu signatário, na forma estabelecida nesta lei, serão considerados originais para todos os efeitos legais. O que importa para a gente é o parágrafo 5º, por quê? Os documentos cuja digitalização seja tecnicamente inviável devido ao grande volume ou por motivo de ilegibilidade, deverão ser apresentados ao cartório ou secretaria ou encaminhados por meio de protocolo integrado judicial nacional no prazo de 10 dias, contados do envio da petição eletrônica comunicando o fato, os quais serão devolvidos à parte após o trânsito em julgado. Nós tivemos um caso aqui no município, foi uma ação civil pública proposta pelo sindicato e abrangendo toda a categoria do funcionarismo público, então era mais de 3.000 funcionários, e chegou um determinado momento que a gente precisava juntar a documentação de cada funcionário. De cada funcionário. Imagina, a ficha de registro de cada funcionário. Dos últimos 5 anos. Então, foi documento, sim, a Vera, né? A dar com pau. Então, o que nós fizemos? Nós peticionamos nos autos, informando, Excelência, a quantidade de documento é imensa, é gigantesca, não dá para juntar no PJE. Não dava para juntar no PJE. Muita coisa, muita coisa. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos um arquivo para que eles acessassem na nuvem. Eles não conseguiram. A gente teve que encontrar um pendrive para salvar no pendrive essa documentação e entregar lá na Secretaria da Vara do Trabalho. Nós tivemos que fazer isso. Então, aí nós peticionamos, né? Claro que antes da gente peticionar, a gente informou, passou o link, o pessoal da secretaria não estava conseguindo acessar esses documentos que nós disponibilizamos na nuvem. Nós fizemos, então, um peticionamento informando, olha, Excelência, então a gente vai ter que entregar por pendrive, dá uns 10 dias aí para poder pegar essa documentação. Na verdade, 10 dias, assim, para juntada, né? Não foi tão difícil, porque a documentação ela já estava em PDF, então era só transferir do servidor para o pendrive. Então nós fizemos isso. E aí nós peticionamos informando, olha, vamos fazer a entrega no dia tal, a tal hora, etc. E tal. Aí a gente fez a entrega do pendrive, eles fizeram uma certidão e juntaram nos autos. Aí ficaram com o pendrive. E até hoje não devolveram pra gente. Então, tá lá o pendrive, dá lá a documentação. Mas eu já cheguei a juntar mais de 300 documentos no PJE. Já. E imagina, o PJE, ele muitas vezes tem muita estabilidade, então toda hora eu tinha que estar salvando o documento, aí caía, voltava, tal, enfim, mas consegui juntar. Fiquei umas 2h30 e meia mais ou menos para juntar todos os documentos, mas consegui, tá bom? Bem, voltando, então, para vocês terem conhecimento, existe essa possibilidade, se for uma quantidade muito grande, né, um volume muito grande de documentos, vocês podem aí peticionar para o juízo, informando que a quantidade de documentos é grande, o volume é muito grande e que vocês vão pede um prazo para poder fazer a entrega lá ou comunicando, né, o fato ao juiz para poder juntar aí de uma forma mais fácil, não só para vocês, mas também para a Secretaria do Trabalho, certo? Bem, voltando aqui, ó, vamos lá. Aí a gente chega aqui no cerne do nosso vídeo, tá? Série do nosso enunciado da súmula 8 do TST. Quando é permitida a juntada de documentos na fase recursal? Vejam só, existe uma restrição para apresentação do documento na fase recursal. Por quê? Porque nela vai ocorrer o quê? O reexame dos fatos e dos fundamentos que foram apresentados em juízo pelas partes. Então, na fase recursal não tem uma instrução processual. Isso ocorre aonde? Só na primeira instância. Então, quando que posso juntar novos documentos? Vamos lá. Nós temos duas exceções. A primeira delas,
quando demonstrado justo impedimento para sua oportuna apresentação. E aí, de forma analógica, eu trago para vocês o artigo 1014 do CPC, que diz o seguinte: as questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior. E essa previsão aqui, essa utilização de forma subsidiária ou analógica do artigo 1014 do CPC, ela vem descrita aí na Instrução Normativa número 39 de 2016 do TST, lá no artigo 3º. Tá? E a segunda hipótese de exceção, qual que é? Para comprovar fato posterior à sentença. E aí eu trago a redação do artigo 493 do CPC. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão. E aqui eu vou explicar para vocês essas duas exceções. A primeira delas, o que seria o justo impedimento? O justo impedimento, ela vem aí, fundada na prova nova cronologicamente velha. Tá? O que isso significa? Significa o seguinte, que é velha cronologicamente porque ela não pode ser usada na instrução processual por ser desconhecida da parte ou em razão da sua impossibilidade de utilização no momento apropriado. Então é aquela prova que ao tempo da instrução ela já existia, mas a parte ou ela desconhecia ou ela não tinha possibilidade de utilização naquele momento. Tá? Por isso que ela é nova, mas cronologicamente ela é considerada velha, porque ela já existia no momento da instrução processual. Às vezes já existia até mesmo antes da propositura da reclamação trabalhista ou da apresentação da contestação. Tá? E aí, por ser desconhecida ou pela sua impossibilidade de utilização, isso caracteriza o que? Um justo impedimento. E aí existe sim a possibilidade de juntada na fase recursal. E a segunda exceção é o que? Fato posterior à sentença, que é o quê? Que é aquele fato superveniente, tá? Que também impediu a possibilidade de apresentação ou havia uma desnecessidade de comprovar os fatos na instrução, mas passou a ter uma pertinência na fase recursal. Isso pode acontecer. Tá? Então, a parte, ela, durante a instrução processual, não havia necessidade da juntada dessa documentação para comprovar algum fato na instrução do processo, mas sobreveio a sentença e aí ela passou a ter pertinência. E aí ela pode ser juntada na fase recursal, certo? Então aqui, qual que é a regra? Via de regra, eu não posso juntar documentos na fase recursal. Quais são as exceções? Quando ficar caracterizado o justo impedimento e ficar caracterizado um fato que foi posterior à sentença. Tá certo? E aqui eu queria trazer para vocês o seguinte, um entendimento do TST. Vejam só, se a prova ela tiver a finalidade, o objetivo de provar matéria de ordem pública, o enunciado 8 do TST, tá? Da súmula 8 do TST, ela não se aplica, tá bom? Então, afasta-se a questão da preclusão. Então, toda vez que eu tiver uma matéria de ordem pública, eu tiver um documento, uma prova, que eu tenha a finalidade, o objetivo de provar uma matéria de ordem pública, não se aplica o enunciado sumular, afastando-se o que? A preclusão da juntada desse documento. E isso vem aqui, ó, no embargos em recurso de revista, o número 114400, tá, de 2008, tá? E eu vou trazer aqui para vocês a ementa desse julgado aqui, tá? Olha só. Coisa julgada: arguição e juntada de documentos comprobatórios apenas em sede de recurso ordinário. Matéria de ordem pública não sujeita à preclusão. Súmula número 8 do TST, não incidência. E olha só o que diz aqui, ó, só a parte em negrito. No caso, prevaleceu a tese de que a arguição de matéria de ordem pública não sofre, em grau ordinário, o efeito da preclusão e que a súmula número 8 do TST não trata da juntada de documentos relativos
a questão dessa natureza. Qual natureza? De ordem pública. Não incidindo na hipótese, portanto, certo? Então, a súmula número 8 trata da juntada de documentos na fase recursal. Regra: não posso juntar documento na fase recursal. Exceção: quando caracterizar justo impedimento ou fato posterior à sentença. Perfeito? Eu fiz um vídeo falando sobre juntada de documentação que ocorreu num caso prático, tá? Eu estava numa audiência, aconteceu, não foi comigo, foi com uma colega, aconteceu isso na audiência e eu vou deixar aqui na tela final para vocês poderem assistir, que foi um caso bem interessante, tá certo? Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado dessa explicação da súmula número 8. Dúvidas, por favor, podem deixar nos comentários. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e se você já é inscrito, curta, comente e compartilhe os nossos conteúdos. Um forte abraço e até o próximo vídeo.